Elias, chegou a hora, hein? Chegou a hora. Esse episódio vai ser especial, cara. Acabamos de bater 1 milhão. 1 milhão. Caramba. Corte do milhão. A partir de hoje minha cadeira ficou super cara. Você tá entendendo que você inflacionou aqui o negócio, Inflacionei né? a cadeira. Ai, ai, ai. Gente, Elias Mamã aqui comigo. Muito obrigada pela presença, Elias. Tamo junto. Te conheço há pouco tempo, mas assim, você tem uma história incrível que depois de conhecer e todo o seu entorno, né? Porque eu já tô atendendo a galera da equipe, né? Pô, eu indiquei já. Daqui a pouco eu vou pedir um link de afiliado. Exato. A equipe Elias Mamã tá toda aqui na minha cadeira, o Fábio né, veio cara? também, né? Veio também. Acho que já são o quê? Uns 6 ou 7, fora os outros que vieram por causa de você, né? Top. A galera do fã-clube aí. Cara, a gente vai falar sobre várias coisas aqui, mas pode se apresentar primeiro. Bom, eu sou Elias Mamã, sou um cara mudado por Deus, né, nesses últimos anos, e hoje eu venho ajudando pessoas a crescer no Instagram. Basicamente é isso que eu faço profissionalmente, né? Pois é. Vou te dar um presente primeiro. Boa. Tá? Que é um patrocinador, apoiador aqui do meu canal, a Betopine. Caraca. Eu acho Chique, hein? que vai ter que trocar o tamanho, mas não tem, pode abrir pra você Top. ver. É uma camiseta tecnológica, você que gosta de jogar tênis, Cara, agora eu vou voar em quadra. agora você vai voar. Ela não dá bolinha, não dá mau cheiro, essas que fácil de usar, fácil de Legal que se lavar. precisar trocar, eu já rasguei as duas Pode embalagens. rasgar, não tem problema, eu troco. Caraca, o tecido é bom, hein? É bacana, né? Ó, Ó, Elias Mamã agora de Betopine, depois você vai provar se precisar. tamanho A gente M, ajusta, M. Curtiu? top demais. Obrigado pelo presente, hein? Vou usar no tênis. Isso aí. Elias é tenista também, vou deixar aqui pra você. Obrigada, Betopine. A galera do meu canal tem um cupom de 15% de desconto na cadeira 15, tá? Pra usar. E aí nós vamos fazer um degradê hoje. Nossa, essa é a mulher que me convenceu, é a inimiga do degradê que me convenceu a parar de usar, e vou falar, hein? Tá fazendo sucesso esse novo Tá corte. fazendo sucesso? Tá fazendo sucesso. Um monte de gente copiando. Cara, eu tava vendo uns vídeos seus falando. Eu tava vendo uns vídeos pra dever de casa aqui do podcast, né? Tá. E falando justamente das suas mudanças e tal. E eu tava vendo o seu cabelo, inclusive, no seu casamento, cara. É. Que diferença! Diferente, né? Nossa. O cara meteu um degradê máximo ali, né? Máximo, né? Elias, você já tem quanto tempo de digital no total? Digital. Eu comecei de fato a trabalhar dia 15 de março de 2011, mas eu comecei a estudar em 2010. Final de 2010 eu descobri. 15 de março de 2011 eu subi 2 blogs no ar e comecei de fato a entrar em campo, né? Caramba. Depois de estudar. Então vai fazer o quê? Uns 14 anos, 15 anos, não sei. Você chegou, era mato, né? Era. O negócio do digital. E Era legal mato. da história do Elias, assim, eu acho que você pode contar um pouquinho dela, mas eu falo pro pessoal contar coisas exclusivas aqui. Você Tá, consegue? consigo. Coisas que você nunca contou. Porque eu sei que tem coisas da sua história lá no seu canal e tudo Aham. mais. É fácil achar. Mas assim, eu costumo dizer, Elias, que quando uma pessoa tem uma transformação como a sua, assim, uma conversão, por exemplo, é muito fácil hoje no digital a gente pegar o público cristão, Sim. especialmente cristão evangélico, né? Porque é uma demanda muito grande, assim, de referências cristãs. Sim. Então, muita gente se aproveita desse meio, da oportunidade, vamos dizer assim, e quando a coisa está meio parada, a pessoa aparece na igreja, não é verdade? E na sua carreira, você teve prejuízo, de certa forma. Porque, pode falar como se ganhava dinheiro. Dá pra falar. Né? Então eu queria que você falasse sobre isso, porque você teve que sumir da internet por causa da sua conversão e isso implicou em prejuízo financeiro, certo? Sim. Na verdade, eu fazia um formato de projeto que dependia muito de mim, né? Eu basicamente registrava tudo que eu fazia no meu dia, no formato no canal de vlogs. Então, cara, eu andava com uma câmera aqui, se eu tivesse aqui agora eu poderia estar gravando com uma câmera se fosse o Elias lá de trás, né? E aí quando eu tive as primeiras experiências com Deus, falei, caraca, o que é isso que está acontecendo, né? E fui entender e me converti. E comecei a entender que tudo que eu fazia, ou boa parte do que eu fazia, não estava alinhado com essa nova verdade que eu tinha.
eu meio que travei, eu não conseguia mais gravar. E falei, cara, deixa eu parar aqui. E abandonei os projetos que eu tinha, basicamente. Eu ajudava homens a conquistar mulher no Tinder, né? Eu tinha um curso com 100 mil alunos falando disso. 100 mil alunos, cara. 100 mil alunos. E eu não conseguia mais... Tipo, eu falei, cara, não dá pra eu ganhar mais dinheiro com isso, porque vai contra o... Eu acho que a verdade, ela compromete a gente, né? Quando a gente sabe algo e não tem como voltar atrás, então... Não tem como desver isso, não tem como né? Não, desver. eu quero pra mim, Jesus pra mim e pro resto, Tinder. Não tem como, né? Eu já tive, por exemplo, uma coisa que eu nunca contei, eu acho que eu nunca contei. Teve pessoas do mercado de relacionamento que me procuraram depois da minha conversão e me falaram, pô, velho, eu também estou em processo de conversão, tive um encontro com Deus aqui, me chamaram lá no Instagram, só que eles me falaram, cara, mas eu tenho, a minha única renda é o meu curso. Tipo, como é que eu abro mão, sabe? Então, eu até procurei passar a minha experiência para essas pessoas, porque assim, realmente foi um momento de deserto, assim, na minha vida, mas quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela depois, né? Então, eu acredito que hoje eu estou vivendo uma das minhas melhores fases no digital. Eu passei por 4 anos meio confusos, meio perdidos. Mas, que é normal, né? Quando tem uma mudança muito brusca, né? Exatamente. Que muita gente também não entende isso, né? Mas compensa. Mesmo se financeiramente não compensar, que pode ser que não compense, compensa para a vida, né? Porque eu acredito que não existe... Tem o cara que me ajudou no meu processo inicial ali de conversão, ele fala um negócio muito legal, que nossos dias são contados na história de Deus, os nossos dias só são contados nessa terra quando a gente está na história de Deus, né? Então sua vida começou a partir dali, né? A vida começou a partir dali. Então acho que foi a melhor decisão que eu tomei, foi difícil, não foi fácil, mas valeu muito a pena, entendeu? Eu acho que isso também é uma coisa muito legal, assim, de falar, porque... você deu uma sumida, mas você continuou trabalhando com várias outras pessoas, né? Assim, nos perfis delas, né? Sim. Ajudando a crescer. Então, muitos alunos, eu diria mentoriados seus mesmo, cresceram até mais do que você, né? Sim. Por orientação, por mentoria sua, né? E agora que você voltou, justamente você me falou, você voltou justamente porque muita gente não sabe disso, né? Que você está por trás de grandes projetos, né? De muita gente. Na verdade, eu fiquei uns 2 anos bem perdido no que eu ia fazer. Tudo que eu começava, eu ficava com vontade de desistir logo depois, porque eu via que não era aquilo. E aí, quando eu achei o que eu ia fazer, que era ajudar as pessoas a crescerem, porque a lógica que eu pensei foi, o que eu sou bom? Eu acho que isso, para quem está no jogo do digital, é uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer. Qual que é aquela sua habilidade única, o que você é muito bom e que é difícil alguém conseguir... Claro que copiar muita gente tenta, né? Mas é difícil alguém conseguir igualar você naquilo. E foi aí que eu pensei, eu dou voz a homens que não eram os Brad Pitts da vida a serem ouvidos pelas mulheres. Então eu posso fazer a mesma coisa com empresários, com pessoas que precisam ir para a internet, profissionais liberais. Só que até eu chegar nessa conclusão foi Você conseguia fazer uns caras zoados no Tinder ter sucesso. Porque se o cara fosse o Brad Pitt, ele não ia comprar meu curso. Exato. Né? Pior que tinha alguns que compravam, porque eles eram muito travados, né? Por mais que o cara às vezes era boa pinta, ele era travado. Mas foi a lógica que eu pensei. Só que daí até eu começar de fato a ajudar o pessoal foi uns 2 anos, né? De clarear isso na minha mente que eu ia fazer isso. Eu fiquei uns 2 anos bem confuso, assim. É normal, né, o processo. E uma coisa que você fala também, que o digital era uma facilidade sua, mas o presencial era um desafio para você. Era. Como que tá isso hoje? Hoje eu já fiz algumas imersões, né? Eu tô falando bastante em palestra, em público. Cara, pra mim eu tinha muita dificuldade nisso até na escola, né? Tipo, ia apresentar um trabalho, eu era muito tímido. Eu tinha muita dificuldade em falar em público, né? Nos vídeos os primeiros vídeos foram horrorosos, mas depois eu me soltei bastante na câmera, né? Mas em público era um desafio, mas, cara, eu fiz umas 2, 3 palestras, acostumei, hoje é de boa, assim. Então era só uma questão de destravar isso, não era uma coisa... Hoje tá bem de boa, eu falei no evento agora para umas 2.000 pessoas, é tranquilo, assim. Eu acho que quando você domina a mensagem que você vai falar, você flui ali, entendeu? Você fala muito sobre a questão da mensagem.
E uma coisa uma filosofia que eu vejo em você, em toda a galera do time também, é que vocês são muito comprometidos com dar voz a pessoas que têm realmente coisas boas para falar. Sim. Caramba, você pegou o slogan. Hã? Você pegou o slogan, a gente tava falando disso. Mas eu acho isso muito legal, porque eu nunca consigo lembrar a frase certa, mas é mais ou menos assim, né? Quando o mal fala, o bem se cala, né? Sim. Mais ou menos isso. Então, a gente tá vivendo uma era que a gente tá muito carente de referências, porque, tipo assim, tem muita gente ruim falando. Mas quem é bom, não, eu vou viver low profile, eu vou me esconder, Sim. eu vou viver... Cara, se você é bom, eu penso assim, também é pagar um preço. Eu acho que... Deus não, a palavra de Deus, vamos dizer, ela não se atualiza, né? Ela é eterna. E a aplicabilidade dela hoje, talvez seja você entrar no online também. Sim. Né? Eu fui visitar uma basílica recentemente, maravilhosa, e eu fiquei encantada. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso aqui no Brasil e tal. Aí, cheguei lá, fiz um tour, né, guiado, e eu fiquei espantada quando o monge me falou assim, a gente tem um canal no YouTube e um Spotify. Aí eu entrei pra ver, eu falei, cara, esse cara tão moderninho. Eles falaram, é o jeito que a gente tem pra pregar a nossa palavra. Então, tipo assim, Sim. se for depender das pessoas virem aqui sem a gente estar no Instagram, numa coisa, o que você diz sobre isso, especialmente pra galera que é omissa nisso aí? Tipo assim. Eu gosto de falar que se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, ele teria uma conta no TikTok, né? Porque ele usava o recurso mais tecnológico da época dele para espalhar a mensagem, que eram as cartas. Então, assim, hoje a gente está no mundo que eu chamo do mundão de 3 segundos. É um mundo desafiador, é um mundo que muita gente tem voz, né? E que a dopamina das pessoas ali, a atenção das pessoas está comprometida. E, cara, é o recurso que a gente tem. É o único recurso, é um recurso que, se a gente for pensar, nunca antes na história da humanidade, alguém teve a possibilidade de, eu sou um anônimo e amanhã eu tô falando com 1 milhão de pessoas através de um vídeo. Hoje a gente tem esse recurso. De uma pessoa que hoje tem 0 seguidores, fazer um vídeo e esse vídeo viralizar e tá com 1 milhão de visualizações amanhã. Então, eu acredito que as pessoas que realmente têm uma mensagem ou uma inspiração deveriam usar esse recurso, sabe? Porque é um desafio, não é fácil. Tem dia que você não quer gravar, tem dia que você prefere mesmo falar, cara, eu às vezes poderia estar no meu anonimato ali, minha vida seria mais tranquila. Não teria hater, não teria gente enchendo o saco. Mas, cara, a gente tá aqui para servir. Então, eu acredito que a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor e não só a nosso favor, né? Mas a favor do mundo, né? A gente não vai poder reclamar que o mundo tá ruim, vamos deixar esse mundo ruim para os nossos filhos. Exatamente. A gente não fez nada, né? Exatamente. Não tem como. Querendo ou não, a gente não mede o impacto que isso pode causar. Porque às vezes você não tem noção do que um vídeo... Às vezes você faz um vídeo e você nem sabe. Por exemplo, nesse evento que eu fui palestrar aí, já é o 2º ano que eu tô indo, é o Digital Summit lá em BH. Não sei se é BH, é Nova Lima, é BH? É do lado, do lado. Praticamente. É, lá em Minas, né? Cara, no ano passado, quando eu fiz a minha palestra, uma galera, depois da minha palestra, parou para falar comigo. E ali eu comecei a ter a noção do trabalho que eu fazia no YouTube, porque eu não tinha noção. Eu ouvi acho que de umas 100 pessoas falando, eu entrei no digital por sua causa, entrei no digital por sua causa, entrei no digital por sua causa. E eu não tinha essa percepção, era uma coisa que não estava no meu radar. Inclusive, eu tenho que te contar uma. Fui palestrar em Curitiba 15 dias atrás. Aí tinha um motorista para me pegar lá no aeroporto. Aí quando eu entrei no carro, ele falou assim, você é a que cortou o cabelo do Elias Mamã? Sério? Sério. Cara. Aí eu falei assim, como é que você sabe? Você é barbeiro? Ele falou assim, não, eu te vi no canal dele, eu sigo ele há 5 anos. Nossa. Você acredita? Cara, eu sigo ele há 5 anos, acompanho ele. Aí ele falou que tem uma empresa numa outra área também. E aí ele falou, eu te vi lá, eu achei super legal, tô acompanhando a mudança dele. Eu falei, cara, olha só, o cara é motorista em outro lugar. Ah, é bizarro, é bizarro. A gente não tem essa noção. Legal, muitas né? vezes a gente, não sabe que um simples vídeo nosso pode, fazer uma pessoa ter uma mudança ali de vida, de comportamento. Já teve aluno seu dessa fase do Tinder que teve uma mudança e que te contou por causa das suas? Muito. Muito. Caraca, isso deve ser muito legal, né? Muitos caras acompanham. É que assim, boa parte das pessoas não acompanhou essa nova fase, mas muitos acompanharam, né? E muitos
Falam que foi tipo, cara, eu tava largado no mundão, tal, quando eu vi você se convertendo, eu também vou. Na verdade, tem muita gente, eu acho que um público que eu peguei bastante é o cara que já acreditava em Deus, mas que tava largado. Entendi. Não era o cara o ateu e tal, nada nessa linha, né? Mas era o cara, pô, eu já acreditava, eu acompanhava seu canal porque eu tava meio desviado ali. E eu já acreditava no negócio, só que eu tava no mundão, como se nada fosse acontecer. E aí, quando eu vi a sua mudança, eu falei, caraca, eu vou voltar também. Então, eu tive muita mensagem assim, né? E uma coisa que eu acho legal também, que você fala especificamente, né, para homens, né? Assim, o seu público maior, né? E eu achei isso muito interessante, porque quando eu postei uma foto sua, eu não fazia ideia do tanto de seguidor em comum, né? Que rolava, porque o meu público também é majoritariamente masculino. É, você pegou o meu público. Exato. E aí a galera toda te conhecia e tal. Eu falei, caraca. E eu não te conhecia justamente porque era Sim. completamente diferente o público, né? Então eu vejo que você fala muito voltado para homens e como uma forma também de deixar um referencial. Porque você perdeu o seu referencial muito cedo, né? O seu pai, Sim. né? E isso com certeza deve ter feito muita diferença para você também querer ficar na internet, né? Não, com certeza. Porque até eu fiquei num dilema, né? Porque hoje eu não vendo pro meu público antigo mais. Hoje meus produtos, geralmente quem compra é o público novo que está chegando. São caras com uma idade até um pouco maior, um cara mais estabilizado na vida, um médico, um advogado. Às vezes o meu público antigo, eu imaginava que eles tinham uma idade e eu fui surpreendido. Sério? Porque na época eu achava, pô, eu falo aqui com um cara de 18 anos a 25. Só que eu fui descobrir que hoje esse cara tem 18 a 25. Teve uns caras que me pararam e falaram, pô, te acompanho desde 2015, da pegadinha do Camaro Amarelo. Caraca. Aí eu falo, quantos anos você tem? Aí o cara, 22. Aí eu, pô, velho, você me acompanhava com... Você tinha o quê? 17 anos. Não, tinha cara que me menos, acompanhava com 13. 13 anos, cara. Que era o cara, eu descobri que o cara... Muitos que me acompanhavam era o cara que gostava de uma menina na escola e usava o meu curso porque gostava dessa menina na escola. Olha entendeu? só. E eu não fazia ideia, eu achava que era um público mais velho. Então Então esse público cresceu de certa forma ali com esse você, público né? cresceu, Como referência, né? mas ele ainda está numa faixa ali de... Alguns já conseguiram se estabelecer profissionalmente, outros ainda estão buscando. Então não é o público que eu venho do meu público antigo, mas eu sempre tenho a questão de tipo, cara, eu não posso nunca parar de falar com esse público por missão, nem é por questão de negócios, né? É mais É isso que eu ia te falar, porque assim, você não precisa aparecer para ter negócio. Você tem um negócio muito consolidado hoje, né? Sim. Se você quiser ser o cara sumir da internet, vai Na continuar. verdade, tem uma questão de tipo, hoje eu vendo a questão de audiência. Então, mesmo não produzindo conteúdo nos últimos anos, o pessoal via os cases e beleza. Só que hoje eu voltei a produzir faz uns 3 meses e meio pro Instagram, né? A gente percebeu Foi justamente quando eu comecei a cortar seu cabelo, né? Quando foi você um começou impacto grande, assim, no negócio. Porque o pessoal viu, eu cresci, eu tava com 600 mil seguidores e em 3 meses e meio acabou de bater 1 milhão, né? Então é uma prova a mais, porque Chocado, né? sempre tinha aquela questão, pô, o Elias fala de audiência, mas ele não tá gravando, sabe? Casa de Ferreira, sabe Espeto de Pau. fazer, Será que ele manja mesmo? Será que ele manja mesmo? E aí a gente mostrava os cases, fala, pô, ele fez todos esses cases aqui. Mas mesmo assim, quando você faz é diferente. É diferente, É né? diferente. E então, foi maior que você imaginava o impacto de voltar a fazer? Foi, principalmente de voltar sem o degradê, né? Mas foi. A galera comentou muito. Muita gente do mercado grande tá me procurando. Tipo, tá bem legal essa volta. E dá muita diferença, né, Elias? Assim, não só o degradê, a forma de se vestir, a forma Com de certeza. se comunicar. Com certeza. Eu acho que o formato de vídeo também mudou o posicionamento completo, né? Sim. E você sempre foi o cara que gostou de muita informação? Porque hoje, assim, você passa um conteúdo que até quem não é um potencial cliente ali gosta de ver. Sim. Né? O tipo de conteúdo que você fornece. Qual que é o seu objetivo, assim, de aumentar a percepção da galera de forma... O que você vê, assim, o novo Elias aí? Na verdade, embora o meu negócio hoje seja ajudar a pessoa a crescer no Instagram, eu não queria ir numa linha de conteúdo do tipo, faça isso para crescer no Reels, sabe? Porque não é a minha cara. Não te preenche, Não né? me preenche. Então eu queria trazer uma visão maior do mundo que a gente vive hoje e da importância das pessoas se posicionarem no Instagram, entendeu? Então hoje eu trago conteúdos
Basicamente, a minha narrativa é, a gente vive num mundo de 3 segundos, que por um lado é a maior oportunidade que as pessoas têm na história da humanidade de serem ouvidas, porque a gente tem as ferramentas todas aí à nossa disposição. Hoje a gente tem cases aí que a pessoa em 3 meses estava com 1.000 seguidores, em 3 meses está com 700 mil. Caraca. Então é tipo, cara, nunca antes na história da humanidade foi possível isso, né? É muito bizarro a ferramenta que a gente tem na mão. Mas por outro lado, essa mesma ferramenta que pode te abençoar e te prosperar financeiramente, ela pode te levar pro... Eu estava vendo um estudo, inclusive foi um vídeo que eu fiz, que 50% dos homens nos Estados Unidos usam OnlyFans 50%. e 90% deles são casados. Caramba! Então, tipo, é a mesma ferramenta que o cara poderia usar de um jeito bom, ele usa de um jeito corrompido, entendeu? Então é isso que eu procuro trazer nos vídeos, é que, cara, a gente tá no mundo de 3 segundos, que é o inimigo ali, e a gente pode usar esse mundo de 3 segundos a nosso favor ou contra a gente, entendeu? E eu acho isso interessante também, porque assim, você tá com quantos anos você falou? 37. 37? Você é de 88? 88. Também? Eu também. É, de 88 Você também. fez agora? Fiz em março, 3 É? de março. Ah, eu faço ainda. É. A gente viveu uma época diferente. Sim. Que a pornografia não tinha esse acesso facilitado. Né? Exatamente. Era até uma coisa, vamos dizer, meio poética, porque o cara tinha que conseguir alguém que conseguia uma revista, que né, ia ter que tentar ir numa oficina encher o pneu da bicicleta para ter acesso a isso. Exatamente. Então tinha essa romantização. Agora isso está na mão de meninos de 12 anos com celular. Sim. E Na verdade, eu vi esses dias. O contato com a pornografia começa em média aos 8 anos. 8? 8. Caramba. O que você vê assim? O que você pensa assim? Como rebater isso? Como combater isso? Cara, eu acho que é aquilo. A grande questão do mundo é como você alimenta a sua mente, né? Então, eu acho que o único antídoto contra isso é você alimentar a sua cabeça com outras coisas. Porque é tipo como eu falo, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. É. Então, eu acho que a melhor forma de você mudar um hábito é você substituir ele por outra coisa. Não adianta o cara que, vamos supor, o cara é viciado em pornografia. Não adianta ele achar que, tipo, eu vou parar. Tipo, beleza, hoje eu vou parar. É dopamina, né? Ele vai precisar substituir essa fonte por outra coisa. Por outra coisa. Então, é colocar, mudar o ambiente, por exemplo. Uma coisa que funciona muito é, ao invés do cara ficar o dia inteiro em casa, ele ir trabalhar num ambiente diferente, num café, num cowork, numa biblioteca, ele sair, sabe, conhecer pessoas. Que tem isso também, né? A galera hoje trabalha muito de casa, né? Exatamente. Então, você não tem contato social. Eu vi um vídeo interessante, queria até saber a sua opinião sobre isso, que hoje as pessoas estão romantizando a não socialização. Tipo assim, não, gente, é lógico, a gente faz um meme, né? A pessoa te chamando pra sair de casa e você lá, não tô com a agenda cheia, você de bate-coberta assistindo Netflix. Exatamente. Ok, tem os momentos da gente. Tem. Mas a não socialização, ela também é super prejudicial, né? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Por exemplo, um dos desafios aqui em Alphaville cara, a agenda, você recebe convites a cada hora, por exemplo. Eu estava discutindo isso com a minha equipe. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo, às vezes, tempo para fazer tudo o que eu quero. Quando eu fui ver minha agenda, tava 1000 reuniões marcadas e a maioria delas era, tipo, não ia acontecer nada nessas reuniões, Não sabe? tinha nada demais. Era reuniões que poderiam ser evitadas, né? Então, acho que hoje a gente tem muitos ladrões de tempo que a gente precisa observar. Mas, por outro lado, a gente não pode entrar na caverna e ficar lá para sempre, entendeu? Você tá aqui em Alphaville tem quanto tempo? Vai fazer 2 anos agora. E aqui, realmente, assim, eu tô Cara. tem nem 6 meses. Eu falo que o tempo aqui passa muito mais rápido. Passa muito mais rápido. O Cara, tempo aqui passa mais rápido. É muito fácil você perder a noção, assim, né, de tudo, assim. É bom, por um lado, né? As oportunidades se multiplicam. Mas, por outro, também parece que é tudo ampliado, né? Sim. Só um adendo no corte. Um adendo do corte agora, hein? Pode falar. Dá pra gente meter uma linha, tipo... Eu gostei muito dessa... Acho que foi o segundo ou terceiro corte que a gente fez. Deixa eu ver, eu vou até achar aqui agora. Pode achar. Quer ver? Um cara me mandou aqui uma mensagem, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Que ele tinha comentado.
que foi um corte, esse daqui, que eu não sei se ele ficou um pouco mais curto. A parte de cima? É, Podemos, eu acho. Eu também tô achando essa parte aqui bem alongada. porque tá Ficando difícil né, de pra você mexer. pentear, às vezes até no tênis eu tô tendo que usar a faixinha do Memphis Depay, né? Nossa. Que é um jogador do Corinthians, do time do mal. Então, O futebol você largou de Larguei. bola, né? Depois de tanto tombo. Você Depois escorrega um pouquinho, Elias? Porque me falta 10 centímetros. entendi. Eu achei que você perguntou se eu Meus escorrego no convidados têm que futebol. escorregar na cadeira, cara. Entendi. Não, no futebol não. Mas aqui, Parei o com tênis futebol. você Tênis eu tô voando. tá voando, né? Tô voando. E a galera lá do trabalho também joga com você, Nossa, né? os O caras. Pedro tava me falando, A né? gente montou o grupo do tênis lá do escritório, já tem 16 pessoas no grupo. Que isso, cara? O Daniel que você corta o Aham. cabelo dele, né? Inclusive, Pergunta ele- pra ele quanto foi o nosso jogo. Sério? O cara tem 3 meses de aula, quis me desafiar lá no ranking. Ah, não deu, né? Aí não dá, né? Não deu, O né? cara tem que Agora, respeitar. eu fiquei impressionada. Foi com o filho do Pedro. Nossa, joga muito. Oh. O Pedro tá cortando aqui? Tá, Nossa, tá sim. até ele, eu não sabia dele. Até O Pedro é o visagista lá do escritório, sabia, né? Não, não sabia. Ele meteu. Não sei quem foi, acho que foi o Davi, um menino lá que queria mudar o cabelo. O Pedro começou a orientar ele. O Pedro começou a orientar. Pelo amor de Deus. Né? A que Nossa, ponto chegamos? o moleque ficou feiaço. Manda pra cá. Manda pra cá que eu vou Tem dar que um vir jeito. pra cá. Mandaram, eu fiz uma caixinha de perguntas, né? Pra perguntas pra você, pra sua galera. E vários perguntaram sobre o Homens da Verdade, né? Sim. Volta, como é que tá? Como que é esse projeto? Porque assim, quando eu voltei no conteúdo, eu fiquei muito confuso para quem que eu ia falar. Porque eu tinha dois públicos, né? Eu tinha o público que eu vendia e eu tinha o público que era o meu público antigo, que eu tinha 1.300.000 no YouTube desse público antigo. Só que eu não estava mais vendendo nada para ele. E eu precisava de uma comunicação para o público novo, só que eu não queria abandonar o antigo. Então eu fiquei num conflito muito grande para achar. Então, a narrativa que eu vim hoje, eu acredito que é uma narrativa que conversa com todo mundo. Que conversa com o meu público antigo, que está preso ali, muitos no mundo de 3 segundos. Os caras estão viciados em coisa errada e querem melhorar os hábitos, querem se conectar mais com Deus, querem mudar, crescer profissionalmente. E se conecta também com o novo. Então, essa narrativa que eu construí, que eu acredito muito nisso, né? Que é o que eu vivo, é uma narrativa que conversa com o homem também. Só que o que estava causando? Quando eu chegava no meu stories e falava, fala homem da verdade, como é que você tá? Hoje 50% do meu Instagram é mulher. Sério? É. Você já tem 50%? 50% eu não tenho. é Gente, mulher. Não é possível. E aí tava criando um ruído de comunicação, entendeu? Entendi. Então hoje todo mundo é esquisito. É o novo público, né? Porque hoje o que eu defendo é para você, no mundo de 3 segundos, conseguir sobreviver e se destacar, você tem que ser alguém esquisito. Porque o normal é você estar preso nessas... É você estar no OnlyFans. Esse é o normal hoje. O normal hoje é você estar no OnlyFans, entendeu? Então, o Homens da Verdade nunca vai deixar de existir, mas eu não vou continuar com essa comunicação do Homem da Verdade. Diretamente com eles, né? Entende? Mas eu falo com eles ainda. O que você acha, Elias, assim, pra quem... Você sempre fala, né, que pra pessoa... Pra você conseguir ajudar uma pessoa, ela já tem que ser boa no que ela faz, né? Sim. Isso aí é um preceito, né? Porque tem muita gente que fala, eu quero me destacar, mas a pessoa é ruim, né? Eu já ajudei gente que não era boa, mas aí depende de mim criar o conteúdo pra ela, aí é difícil, entendeu? Aí é muita coisa. Inclusive, vocês estão fazendo um negócio revolucionário, né? Nessa geração na verdade, de hoje conteúdo, até né? é possível, né? Mas eu não quero ajudar alguém que não tenha conteúdo, porque aí eu vou levar uma pessoa que não tá preparada ainda, ela tá querendo queimar etapas, né? Isso aí é uma coisa interessante que você falou. Não quero ajudar essas pessoas, vamos dizer assim. Sim. Hoje você pode falar não para muita gente. Sim, falamos, inclusive. Isso é um privilégio dos grandes, né? Isso é uma... Bom dia. Assim, poder escolher o seu Sim. cliente. Hoje não é todo mundo que tem acesso ao Elias mais, Não, né? não é. E nem a sua equipe, né? Nem a minha equipe. Vocês fazem uma triagem mesmo, Sim. né? Inclusive, tem uns clientes meus que já estão sendo triados aí. Eu tô Sério? mandando direto para a equipe agora. Opa. Eu tô furando o seu funil. Não, pode mandar. Mas eu só mando já pré-selecionado, entendeu? Entendi. Tem que... Porque assim, eu acredito que tem 3 coisas que uma pessoa precisa para crescer na internet.
A primeira é dominar a arte de chamar a atenção, o jogo da atenção, né? Se você não souber chamar a atenção hoje, esquece, você não vai crescer. Pode ter o melhor conteúdo, você pode ter a cura da AIDS, pode ter qualquer coisa que você não vai crescer. A segunda coisa é ter um conteúdo notável. O que é isso? É um conteúdo que realmente tem o poder de mudar a vida da pessoa, de resolver um problema que ela tem, de levar ela para um lugar que ela quer ir. E a terceira é uma personalidade marcante, que é você trazer um pouco da sua essência ali, do que você tem de diferente para os conteúdos, entendeu? Tem pessoas que vão numa linha de 80% conteúdo, 20% personalidade. Agora, tem pessoas na internet que é 80% personalidade e 20% conteúdo, que também funciona, entendeu? Cada um vai ter a sua dose e a sua proporção. E por isso quando você vai ajudar alguém que não tem um conteúdo, você dificulta muito assim o trabalho, porque você tem que criar o conteúdo para a pessoa, entendeu? Aí já é, por exemplo, eu fui gravar Reels com o JB Carvalho, a gente gravou 25 Reels em 1h30. Por quê? O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. Acho que é ao contrário, meu cabelo. Eu tô testando tá aqui, testando mas aqui? tô testando. Boa. Tô testando. Tem, Aqui a gente testa. Você acha que pode virar ao lado? Você acha que virar ao lado pode ser uma boa? De repente tem gente que consegue, ele estando maiorzinho assim, ó, o redemoinho aqui atrás, que aqui é o natural dele, né, que a gente vê. Sim. Mas por aqui do lado de cá também, às vezes ele funciona. Caramba. Não sei lá no dia a dia. Não acho ruim, não. Legal, hein? Né? Pra muita gente isso aqui já é uma mudança radical. Pra mim é. Cara, tem um outro cliente meu que inclusive vai gravar com a gente aqui, ele veio através de você. Sério? O Bragião. O Bragião é monstro. O Bragião. Ele também é monstro, né? Questão, cara, conteúdo, né? Sim. Tem muito, né? Vocês gravam juntos também? Sim, eu gravei com ele semana passada. Saiu uns 20 Reels. Aí, isso é legal pra caramba, né? Sim. A pessoa já tem, facilita muito, né? Roteiro e tal. Agora, inventar... Qual que é o seu critério, assim? Vocês analisam só essa questão da pessoa ter conteúdo ou vocês hoje analisam, inclusive, o propósito da pessoa? Porque assim, eu tenho a minha fé, né? Mas eu não aceito apenas pessoas que têm exatamente a mesma fé que eu, porque eu acho que a gente pode ser um canal para uma pessoa conhecer Jesus através da nossa vida, enfim. Mas eu analiso os princípios da mensagem que o cara quer passar. Por exemplo, no ano passado teve uma mulher que insistiu muito para fechar com a gente um produto de R$25 mil, que ela era uma deputada ou vereadora, sei lá, que ela queria levar uma pauta eu não vou falar a palavra aqui que talvez zoe seu canal, Tá. mas tirar um bebê da barriga de alguém, entendeu? Ela queria defender essa pauta. Aí a gente recusou e ela ficou insistindo e eu falei, não vai fechar. Então, tipo... Viola coisas que são invioláveis para vocês. Exatamente. Então eu não sou também, só vou ajudar quem tem exatamente a mesma fé que eu. Não. Mas a gente analisa a intenção do cara ali, por que ele quer crescer, que tipo de mensagem ele quer levar, entendeu? Claro que quando o cara compra um curso meu, eu não tenho esse controle. Mas quando o cara compra o nosso acompanhamento, aí dá pra gente fazer esse filtro, entendeu? Isso é legal, isso dá pra... Porque o acompanhamento é uma coisa muito mais... Você tá colocando... Eu acredito muito que a gente por exemplo, se eu ajudo alguém que tem uma mensagem boa, eu me sinto participante dessa mensagem, se eu tô ajudando ela, entendeu? Né? E você teve alguém que foi um mentor, assim, lá atrás? Ou você sempre foi muito autodidata? Nessa parte, quando eu descobri o marketing digital, eu fiquei louco. Por que eu fiquei louco? Porque eu comprei na verdade, nem era comprado. Eu baixei um e-book de um cara chamado Rogério Job, lá em 2010, que ele ensinava as melhores maneiras de ganhar dinheiro na internet. E basicamente ele falava de 3 coisas. Primeiro era vender um infoproduto, a primeira. A segunda era ser afiliado. E a terceira era criar produtos com direito de revenda, né? Vender produtos PLR. Isso ele falava em 2010 já. E aí, quando ele ensinou a vender, ele falou, cara, o que você tem que fazer? Você tem que criar um blog, isso em 2010, né? É o método dele. Criar um blog, escrever um artigo ajudando a pessoa e no final oferecer seu produto. E ali eu fiquei louco. Por quê? Porque eu sempre gostei de escrever, desde a escola. Eu acho que isso não é nem uma coisa que eu parei para aprender do zero, porque eu já tinha essa habilidade inata, assim, natural. Na escola eu lembro que eu escrevi umas redações que as professoras liam na frente e tal. Era uma coisa que Deus mesmo entregou, né? Claro que eu tive que estudar, tive que desenvolver, mas não era uma coisa
Você fez faculdade, Elias? Fiz administração, mas não terminei. Eu saí da faculdade e do trabalho no mesmo dia para empreender. Larguei os dois no mesmo dia. Sério? Faculdade e o trabalho. Eu estava no 6º semestre já, faltava bem pouco para terminar, Caramba. mas eu falei, isso aqui, não que eu seja contra a faculdade, mas para mim, no caso, eu não via sentido na época, né? E aí, depois disso, eu comecei a estudar muito através de livros. Eu acho que os livros foram meus maiores mentores, assim, nessa jornada. Você sempre leu muito? Ou foi nessa época Não, aí que tive começou? fases, eu sempre gostei de ler, mas tive fases que eu não li muita coisa. Mas você aí, aprendeu isso por sua conta ou você teve alguém na sua família, assim, que inspirou meu você? irmão, ele é um leitor, tipo, pesado, assim. É? Meu irmão, eu tenho a influência de leitura, mas desde criança a gente tinha aquelas enciclopédias lá em casa. Não sei se Tinha a Barça lá. Não era nem a Barça, era outra. Que eu estudava, eu gostava de ler histórias. Eu sempre gostava de estudar essas enciclopédias que a gente tinha em casa, eu gostava de estudar sobre o universo e tal. Seu irmão que te Mas o indica meu irmão- esses livros cabeludos que você me fala de vez em quando aqui. Nossa, meu irmão me indica os livros pesados. Meu irmão me ensinou a escrever antes da escola. Ah, é? Eu entrei na escola sabendo ler e escrever. Caramba. Eu era o único na sala que sabia porque o meu irmão com 4 anos me ensinou. 4 anos, cara. 4 anos. Então ele sempre foi, acho que o maior cara que me inspirou a estudar foi meu irmão. A galera da sua equipe, do seu time, fala que você, assim, desembola muito rápido, né? Quando vocês vão gravar conteúdo, porque você já tem muito conteúdo, né? Tem essa... É questão de repertório, né? Repertório, exatamente. Eu já assim. vi muita coisa. Isso vem muito da leitura? Vem. Ah. Vem da leitura. E hoje, assim, você tá sempre lendo um livro? Eu já li ou 26 vários? livros esse ano. Ah. Tenho mapeado todos os livros E que eu li. dentro desses livros aí, de todos os assuntos, o que você que Eu tem tô ali? estudando tudo, pô. Eu tô lendo muita coisa de história. Tô lendo até livros de teoria da conspiração também. Esses aí que eu falo. Mas eu aprendi isso com meu irmão também, cara. Então, mas é um negócio que, assim, Se a às gente vezes é fala- ruim saber a verdade de algumas coisas, porque você vê que o mundão de 3 segundos está corrompido mesmo. Mas é isso. Aí eu leio muito. Hoje eu estou estudando bastante a parte científica da atenção. É uma coisa que eu nunca paro de estudar, porque faz parte do meu trabalho, né? Então, estou lendo muito livro agora em inglês, que são livros que não tem no Brasil, sobre atenção, sobre dopamina, neurotransmissor. Então, eu leio de tudo um pouco, desde livro de história, estou lendo economia, coisas de economia, uma coisa que eu comecei a me interessar também. Então, estou variando bastante esse ano, Tá variando. E assim, você tira conteúdo disso tudo. tudo. Eu linko disso tudo. Você já lê com um caderninho de anotações ou você grava fácil? Como que Eu é leio seu- com marca-texto. com marca-texto? Eu leio com marca-texto. Livro físico. Físico, tô lendo só livro físico. Ah, tá. Com marca-texto, e aí tudo que eu pensar que é interessante eu vou grifando. E aí depois eu pego isso e jogo no mapa mental. Ah, você faz mapa mental. Faço. Legal. Você já sempre foi um cara organizado assim com as suas ideias ou não? Eu costumo organizar, porque você sempre vai precisar dessa informação depois, né? Então eu gosto de organizar bem. E tô montando um arquivo grande assim com as coisas que eu tô estudando, sabe? Você tem pretensão de lançar coisas diferentes nessa nova fase aí do Elias ou Sim. não? Hoje a gente já está alinhando os produtos diferentes, né? Que hoje eu tenho o curso e eu tenho o software, que é o de criação das ideias, né? E tenho um acompanhamento de mentoria. A gente vai voltar com a imersão presencial, que é uma coisa que eu estou com bastante vontade de fazer. E vai ter um grupo mais exclusivo com mais acesso a mim, que vai ser o grupo das pessoas que eu vou acompanhar de perto para crescer. E aí vai ser um valor mais alto, mas vai ser o grupo tipo dos caras que vão andar comigo e gravar comigo, enfim. Entendi. Bem restrito Bem mesmo, restrito. mas de gente E assim, bem selecionado, selecionada a dedo, né? Selecionado a dedo, só com pessoas ali que caminham na mesma direção, com o mesmo propósito. Ah, isso é legal. Porque são as pessoas que eu quero realmente dar voz, entendeu? Eu quero ler umas perguntinhas. Se eu sair aqui, não para não, né? Tá. Não, Que te mandaram. para não. Tá gravando aqui. Porque a pessoa aqui é boa em outras coisas, na tecnologia não. Ela é boa em matar os degradês. Isso aí eu sou boa. Eu vou parar de trazer máquina pra cá. O que você acha? Eu acho Só que- tesoura. Só tesoura. Só a máquina de acabamento e pronto. Porque E o degradê cara que não abrir tem. mão do degradê vai ter que fazer na tesoura e vai esperar. Isso Entendeu? mesmo. Olha, comigo não vai dar. Agenda fechada para degradê. Exatamente. Eu acho tendência. Eu acho bom. Acho bom. Um posicionamento bom. Eu acho bom.
Bem, assim, inclusivo. Exatamente. Eu achei essa pergunta muito legal. Quais são as maiores mudanças entre as gerações? Devemos nos preocupar? Mandaram essa para você aqui. O que você me fala disso? Eu acho que é assim. A gente tem que observar aquilo que é bom, né? Aquilo que realmente faz sentido. Tem muita coisa do mundo hoje que é boa, da modernidade. Por exemplo, inteligência artificial. Tem muitas coisas boas na inteligência artificial. Redes sociais, tem muitas coisas boas nas redes sociais. Só que o problema é quando a gente usa isso com a finalidade errada. Tem um livro muito legal que chama Os 7 Anseios do Coração Humano. Que esse cara fala que Deus colocou 7 desejos no nosso coração. Só que muitas vezes a gente preenche esse desejo do jeito errado. Por exemplo, um desejo que todo ser humano tem é um desejo de grandeza. Todo ser humano ele quer fazer coisas grandes. Isso é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Mas aí tem pessoas que fazem isso através da guerra, ou através de oprimir outras pessoas, ou se achar melhor que outras pessoas, e tem pessoas que fazem isso servindo projetos. Então, tem muita coisa lá de trás que é ruim, mas tem muita coisa lá de trás que é boa também. O que eu vejo principalmente de diferença, que é uma coisa que eu me preocuparia, é a questão do menor uso do cérebro hoje. Que é uma coisa que... Legal isso. Menor uso mesmo, né? Por exemplo, eu li um livro que é antigo que chama A Vida Intelectual. Cara, um livro sensacional. Que ele fala da importância da gente buscar conhecimento, da gente ter uma vida intelectual. Que é aquilo, né? A gente não pode abandonar... Não pode viver numa caverna e abrir mão do networking, mas a gente também não pode abrir mão da nossa vida intelectual. Então a gente tem que saber equilibrar essas coisas, né? Então não dá para aceitar qualquer convite para você lotar sua agenda com reunião, café, e quando você vai ver, você não tem o tempo para você também. O que é importante no seu tempo para você hoje, Elias? Que você não abre mão, assim? Cara, estudo, eu gosto de estudar. Você estuda todo dia? Todo dia você lê? Todo dia eu leio. É. Hoje eu começo o meu dia com um momento de devocional ali, porque era uma coisa que eu tava... Se eu deixo para fazer depois, eu faço nas coxas. Então eu entendi que eu devia começar meu dia me conectando com Deus, porque é o mais importante, né? Muda total o dia também, Muda né? o dia. E é aquilo, né? A guerra do espírito contra a carne. Tem dia que você não quer. Tem dia que você já quer começar a trabalhar. Tem dia que você fala, pô, tô enrolado hoje, preciso fazer um monte de coisa, e você não quer. Você quer pular essa parte. Mas eu tô bem comprometido a não pular, entendeu? Você sabe que eu vi a Carol Cantelli outro dia falando sobre isso, eu achei super interessante que ela fala assim, que a gente tem mania de romantizar tudo que é coisa errada, né? Sim. Ela fala assim, romantiza a sua rotina que você quer fazer, funcionar. Aí ela fala que ela faz a devocional dela todos os dias de manhã, ela tem um momento dela ali para tomar o café, Sim. que ela não abre mão, fazer as orações dela e tal. Aí ela falou assim, eu romantizo isso. Eu crio um espaço instagramável, mesmo que eu não vá fotografar. Legal. Eu crio uma rotina que na minha cabeça ela fica parecendo uma menina que é dos filmes, que acorda, toma café, ela cria um personagem, sabe? Eu achei super legal Animal. essa ideia. Uma visão interessante. Né? Porque a gente tem mania de romantizar coisa que não deveria. E ela faz isso, né? Eu achei bem útil, assim. Eu criei um ritual matinal, né? Eu tenho os hábitos ali, acho que são 6 hábitos que eu faço de manhã. E eu tento não começar o dia sem seguir isso daí. Muito raramente nesse ano eu não segui esses 6 hábitos em algum dia, só que eu tava viajando, que eu tava mais corrido. Você viaja muito hoje em dia? Ou não? Não, é mais pra palestrar, pra essas coisas que tá surgindo bastante coisa, né? Mas assim, não é uma coisa que você prefere fazer não, tanto, não. Eu sou um cara de rotina. É. Eu sou um cara que gosta de fazer as mesmas coisas todos os dias. E você joga todos os dias? O quê? O tênis? Não. Não. 4 vezes na semana apenas. Apenas. Não, Minha esposa adora. Para a hora que eu quiser. Tá dormindo. Tô negociando uma 5ª vez, mas tá difícil. Sério? Ela não joga? Ainda não, mas eu tô convertendo ela com bastante copywriting e... E o que vocês fazem juntos, assim? Que vocês têm um hobby de vocês dois, assim? A gente sai pra comer fora, a gente treina, ela dá musculação, então ela é do time dos bodybuilders. Ah, é? É uma coisa que a gente gosta, que a gente vai junto pra academia. Leitura, a gente tem os momentos de leitura ali que a gente fica junto também. Ela também tá numa rotina ali de bastante estudo, até porque ela vai iniciar na internet também. Ah, é? Sim. Ainda não começou? Eu vou dar um spoiler, eu tava na gravação com ela do primeiro dia de gravação dela hoje. Ah, que legal. Parei só pra fazer um degradê aqui e já volto. Vamos fazer um... É. Ah, que massa. Agora você já bateu o seu 1 milhão, você vai dedicar um pouco com dela.
Sim. Vocês estão casados há um pouco mais de um ano? Um ano, vai fazer 2 anos em setembro. Caramba. Você namorou pouco, né, Elias? Um ano. Um ano. Um ano. A gente decidiu no começo já, falou, ó, vamos 1 ano e aí a gente termina. Ou vai pra casamento ou vai pra nada. Eu dei um pouco mais de tempo pro meu marido. Quando a gente começou a namorar, eu falei com ele, ó, esse negócio tem data de validade. Boa. Se dentro de 5 anos a gente não estiver casado, a gente tá separado. Mas quantos Aí anos deu vocês 3 tinham? anos e meio, ele marcou a data do casamento. Sério? Ficou, gente meteu casou. uma escassez. Exato. Ah, não, esse negócio de ficar namorando. Mas quantos a vida anos vocês toda- tinham? Não, eu já tinha 28, né? Quando Ah, eu casei. entendi. 27 quando eu casei. É. Ah, mas vocês começaram então com 24 ali. É, por ali. A gente já não tinha mais. Pô, começamos com 35, 34. É. Até esses 5 anos e tipo, aí a gente quer ter filho, né? Tem toda essa questão, né? Já tá Então- próximo aí esses planos ou não? Tá. Agora é tempo de Deus, né? Agora é. Já tá Já. nos nossos planos. Peraí, deixa eu ver outra perguntinha aqui. Perguntaram o que fez você mudar e falar mais da palavra de Deus. Acho que você respondeu essa também, né? de certa É porque forma. assim, tem essa questão que você até trouxe no começo do episódio, da questão de muitas pessoas usarem a palavra de Deus, Aham. tal. Foi um conflito que eu tive no começo, porque eu fiquei muito assim, eu não queria ser um cara que iria usar a palavra de Deus para monetizar, para ganhar dinheiro. Então, nesses 2 primeiros anos, foi uma parte do meu conflito de não estar gravando essa questão. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não tem como tirar Deus da minha história. Então não tem como eu falar e contar a história do porquê eu faço o que eu faço tirando Deus. Não tem, é Não tem impossível. como você ocultar isso. Não tem como. Porque isso faz parte da sua mudança principal, né? Exatamente. Então eu falei, quer saber? Vou falar mesmo, quem quiser ficar, fica, quem não quiser, Mas faz é parte. muito diferente o que você fez da movimentação que eu vejo a galera fazer. Ó, tirei um pouco, você acha que tira mais? Não, ficou legal. Tá legal? Ficou legal. Eu acho que vou deixar esse aqui crescer um pouquinho mais agora, a gente testar. Tá. A gente fazer, ver como que funciona. O cabelo do Elias é volumoso pra caramba, É gente. volumoso? É muito volumoso, não é um cabelo fácil, não. A gente vai mantendo ele aqui, do jeito, mas tá funcionando, né? É. Esse pessoal tá... Você vai É dar uma igual baixadinha na é sua igual do barba? Tom Cruise, né? Volumoso. Muito parecido. É muito parecido. Eu até confundi a primeira vez. Falar nisso, tem uns branquinhos já, né, Elias? Tem. Mas tá Tem, né? diminuindo. A estratégia de puxar o fio branco funcionou, viu? Não faz isso não, Aqui do lado eu moço. puxei uns 60 fio branco e não nasceu mais. Aí, é sério. É, você vai ver depois. Não, é sério. Já era pra ter nascido. Podem puxar. Se você tiver fio branco, pode puxar que não nasce. Confia. Confia em mim. Disso ele entende. Eu entendo. Disso ele entende. É sério. Mas o João fala muito bem dos fios brancos, né? Que ele fala, Que vem demais? vem demais, né? Aumenta a autoridade, né? Eu puxo, velho. Inclusive, foi o João que te mandou pra mim aqui, né? Exatamente. Foi o João. É, foi o João que... Então, O João você- meteu uma você tá cópia em mim que tirando foi a boa. sua- O que ele falou? O João Mena, pra que ele me falou, cara, o primeiro curso que eu comprei na internet foi seu. Aí eu falei, qual? Aí ele, aquele de textos lá. Eu falei, textos que vendem? Ele, não, jogo do texto mesmo. Então ele comprou lá atrás, ele acompanhava o canal. O jogo do texto era qual? Era o do Era, Tinder? era do Tinder. Pô. Ah! É, o João Revelando Mena aqui, olha só, gente. O João Mena é Ele vai copywriter. gravar ainda depois de você, Vai. hein? Vamos... Ele me falou isso aí, não pode negar. Ai, E ai. aí, a questão... Ele meteu uma copy muito boa em mim. Ele falou, cara, eu assistia seu canal lá atrás, porque eu tava nessa linha de querer mudar a minha imagem, mas não sabia como. E o João Mena é o cara da imagem, né? E aí, ele chegou e falou, cara, quando eu olho pro seu perfil hoje, eu vejo o mesmo Elias do Tinder lá atrás. Aí eu falei... Nossa, ele mandou essa. Ele mandou joga essa. baixão, Ele hein? joga baixo. Aí eu falei, não, vamos mexer nesse visual aí. Aí ele cuidou da parte das roupas, né? E me trouxe pra você pro cabelo. Cara, uma coisa que eu achei muito legal, porque a primeira vez que a gente cortou o cabelo, você fez um vlog, né? Você tava fazendo um Fiz. vlog aquele dia. Quem não assistiu pode assistir, tá super legal no canal do Elias. Falando justamente sobre a sua decisão de mudar a sua imagem. E uma coisa que eu achei super legal que você falou, porque muita gente pensa assim, o cara tá no digital, tem que mudar a imagem para se posicionar, para né, agradar os outros e tal. Mas Sim. você falou muito do impacto da sua imagem em você mesmo. Muito. Como que tem sido isso, Elias? Cara, parece que quando eu me vejo hoje nos vídeos, parece que realmente tá trazendo o Elias que eu sou, que internamente eu tava buscando. Porque era como se tivesse desconexa a mensagem que eu queria passar com a imagem que eu tava passando essa mensagem. Então,
Era como se fosse incongruente aquilo que eu estava falando com... É um alinhamento interno com o externo, né? Então, quando eu percebi essa mudança de imagem, eu falei, porque eu já sabia que eu tinha amadurecido como pessoa, mas a minha imagem não trazia esse amadurecimento. Então foi uma coisa que trouxe pro externo, pro público percebeu isso. É um outro nível de até respeito mesmo que a pessoa né? tem. Atenção, né? De Também. atenção. Mas internamente eu meio que consolidou de eu realmente sou esse Elias mais amadurecido hoje. Então... Eu acho isso legal você falar disso, porque assim, eu falo muito no visagismo que não adianta você mudar externamente a imagem de uma pessoa se ela não tiver, pelo menos em processo de mudança interna ali, Sim. porque ela não sustenta isso. Não sustentar Exatamente. uma imagem dentro do digital, você vai falar melhor que eu. Isso não convence. Exatamente. Você pode ter a melhor copy, pode ter tudo bom, mas é como se eu te vestisse de um personagem e falasse assim, agora você tem que convencer as pessoas. E aí você não consegue sustentar. Por isso que às vezes a gente vê uma galera assim, pô, parece que tá super bem arrumada e tal, mas pinta de charlatão, não tem? Exatamente. Então, o cara mete um blazerzão. Cara, não combina, parece que a coisa tá amarrada ali, e aí você olha e fala assim, bicho, cara de pilantra danado. E aí não vende. E eu... Cara de pilantra. Tem muito isso. Que você não sabe assim, não, esse cara vai me vender alguma coisa. Fica muito escancarado. Então, eu pego muito nessa peça, assim, eu prego muito sobre isso. Inclusive, né, eu tenho usado, você falou do Inimiga do Degradê, mas eu tenho usado muito o Inimiga do Padrão. Porque a galera, ela quer muito padronizar, por exemplo, o seu estilo de corte de cabelo que você está usando hoje em dia, a galera quer muito usar. Mas se a galera não tiver, se a pessoa não tiver num processo interno de mudança para aceitar um cabelo assim, ela, cara, não vai convencer. Sim. E aí, principalmente também a forma de vestir. Blazer não é para todo mundo, né? Não adianta colocar uma coisa... Tô falando pro dia a dia, né? Ocasiões, tudo mais, vai dar, mas não adianta colocar, cara, você tem que andar de sapato agora, você não vai usar tênis mais, não tem como. E na internet a gente consegue. Você que estuda neurociência aí, você sabe, a gente não sabe explicar, mas a nossa mente percebe o que tá mal encaixado, o que é falso, né? E isso atrapalha muito a galera vender, na verdade. A incongruência é o maior sinal de estou sendo enganado. Tipo, é quando uma mensagem ela tá desconexa em algum sentido. É quando o que você fala... É porque assim, por exemplo, o que você fala representa, se eu não me engano, só 7% da comunicação. O resto é o não verbal, é os gestos e a imagem. E até o tom de voz, né? Então, por exemplo, eu posso chegar para vocês e falar, nossa, eu tô muito feliz hoje. Então não é só o que você fala. Mas é como você fala e como você tem que estar tudo congruente, né? E as pessoas percebem. Quando você está acompanhando uma pessoa, você fala disso também? Você acompanha tudo isso? Sim. A gente sempre tenta pensar nos formatos de vídeo que vão encaixar melhor com aquela pessoa, com o perfil de personalidade dela, né? Eu sempre procuro pensar, tipo, aonde esse cara pode causar mais impacto, com base no que ele faz, em quem ele é. E aí a gente tenta desenhar os formatos em torno disso, né? Elias, tem uma coisa que eu não sei se você já deve ter lido a respeito. Começou, degradê. Começou, é agora. Taper fade, a gente começa assim, daqui a pouco vai subindo, vira um Peaky Blinders. Peaky Blinders. Tem uma informação que hoje o Ministério da Saúde, parece, ele classifica em volta da orelha você pode dar aquela... Pode, né? Pode dar aquela... Deixar um paralama de fusca? Não, também não. Né? Pode abaixar sua barba um pouquinho? Dá um jeitinho? Dá pra dar. Que a adolescência agora, ela termina aos 25 anos. O Ministério da Saúde colocou isso. Adolescência. E assim, de forma bem escrachada, né, falando, eles determinam isso, que é o quê? A idade que o ser humano hoje, normal, né, o ser humano médio, ele consegue discernir se uma atitude dele vai dar merda ou não. Praticamente isso. Nossa. Olha só, 25 anos. E a gente vê a galera com 35, 40, morando ainda na casa dos pais, né? E realmente totalmente dependente. Você foi morar sozinho, né? Mais cedo, Foi. né? Você acha, assim, que realmente esse retardo da independência, especialmente para o homem, agora falando para o seu público aí, isso é um sinal clássico, né? Dessa nova geração. Tem um livro que chama A Crise do Menino. Crise do? Menino. Que é um livro que mostra exatamente o que está acontecendo com os homens hoje, né? Porque o que acontece
é que alguns movimentos na estrutura de sociedade influenciaram o homem, digamos assim, o homem ele foi feito para uma coisa e hoje ele não se vê mais encaixando nisso no modelo de sociedade atual. Por exemplo, vamos supor que a gente vai pegar o modelo bíblico do homem que deveria prover e deveria proteger e tal. Hoje, se a gente for observar, as mulheres estão tão bem posicionadas quanto o homem no mercado de trabalho e muitas vezes ganham mais que o homem e muitas vezes ele não tem mais essa necessidade de prover, porque ele não consegue os melhores empregos e não consegue trazer essa questão talvez biológica ali que ele está programado para fazer. E isso faz o quê? O cara ficar perdido na vida. Então é o cara que começa a ir para vícios, para hábitos negativos, para assumir menos responsabilidade. E aí a gente vê esse retardo do amadurecimento muito por conta dessas mudanças também, né? E a consequência desse retardo, aí, ela é terrível, né? Porque Mas é muita falta de referência hoje, né? Tem muita. O mundo de 3 segundos são muitos fatores. Não existe um único fator que é o causador do que a gente vê hoje, né? não dá para culpar só um inimigo, São né? muitas coisas que acontecem. Então, por exemplo, quantos jovens hoje crescem num lar que não tem pai? Aí não Falaram tem que uma estava referência. tudo bem, não ter, né, crescer sem pai e tudo mais. Aí Deu a muito gente errado, vê gente. A por gente tá que vendo que, hoje, né? se a gente for observar, por que cresce num lar sem pai? Que entrou, tipo, a gente vai analisar o uso do preservativo, né? Das relações sem compromissos, que É. ficaram cada vez mais comuns. Então a pessoa tem relação sem compromisso, engravida, não está casado, não quer assumir, não... enfim. E aí gera um ciclo que é uma cadeia de coisas que vão acontecer depois disso, que vai ter vários efeitos, né? Tanto para o homem quanto para a mulher também que sofre. Então, são muitas causas, né? Mas eu acho que, felizmente, tem muitos homens que estão percebendo isso e estão buscando sair dessa zona. Estão entendendo, pô, esse caminho não faz sentido e eu quero mudar. Não é fácil, mas vale a pena, né? Você acha que boa parte da mudança da sociedade é o homem pegar de volta o papel que era dele e assumir isso? Sim. Eu acho que quando... Porque muitos homens falam, pô, não tem mais mulher no mundo, mulher boa ou mulher assim, que do jeito que eu busco e tal, só tem essa linha de mulheres mais empoderadas, né, não sei o quê. Mas eu acredito que tudo tem que partir do homem. Quando o homem alinha, a mulher vem junto, sabe? Você falou isso, né? Que você não achava a pessoa certa, que você era a pessoa errada também, Exatamente. né? Exatamente. Então, se o cara quer achar a mulher certa, o primeiro passo é ele se tornar o cara certo. Não tem como inverter essa... Ah, mas tá difícil achar. Cara, se você se tornar o cara certo, um cara alinhado com princípios e tal, você vai acabar atraindo uma pessoa assim. É fácil? Não, mas tem. Porque Então, parte não, né? Eu acho que assim, um sinal grande de amadurecimento é a pessoa assumir responsabilidade, né? exatamente. Assumir que a responsabilidade é dela. E eu acho que, assim, eu particularmente vejo, e eu vi as consequências disso na minha vida pessoal. Esse movimento, né, de que a mulher tem que ser empoderada, de que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí, então vamos deixar, vamos fazer, as mulheres vão fazer tudo e tal. Cara, o resultado que a gente vê é assim, um monte de mulher cansada, sobrecarregada e que ao invés, já desacreditada, né? Tipo assim, eu... E elas também reclamam por outro lado, não tem homem de verdade, não tem isso. Então nós temos dois públicos totalmente insatisfeitos, mas os caras deixaram tanto pra mulherada fazer que agora elas estão esperando que eles façam e eles não têm nem coragem. Os caras têm medo agora, né? Exatamente. Da Exatamente. mulherada, né? Inclusive no projeto da minha esposa, a gente Já é, claro. vai tratar justamente sobre esse público das mulheres fadigadas. É, A gente estava gravando um vídeo agora que ela mostrando que a mulher não foi feita para lidar com estresse crônico. O homem foi feito para lidar com estresse mais prolongado, tipo, mas a mulher foi feita para lidar com estresse mais agudo, tipo uma dor de um parto. O homem não legal. aguenta esse estresse agudo. A mulher aguenta. Agora, a mulher, por exemplo, vamos supor, ela era uma médica que dava plantão. Cara, para uma mulher é muito mais maléfico para a saúde da mulher esse tipo de estresse prolongado do que para o homem. O homem consegue lidar melhor com esse tipo de estresse por conta do ciclo, né, programado, de né? 24 horas, né? Deixa Os- eu pegar um apoio de cabeça Boa. para colocar aqui. Tá ficando legal, hein?
encostar aqui, Elias, de levezinho. Inclusive, Elias, isso aí, eu já vou contradizendo. Você gosta da polêmica? Eu gosto também, né? Então, Gosto, junta as gosto. duas coisas, fica muito bom. Vamos falar mal de quem? Vamos falar mal. A galera fala muito assim, você deveria incentivar, né, as mulheres a se tornarem barbeiras. E eu sempre falo, gente, Deus me livre ficar incentivando a mulherada a fazer isso, porque essa aqui não é uma profissão feita para nós. Eu tô aqui de enxerida. Então, assim, hoje, graças a evolução de muita coisa, graças a gente ter uma estrutura legal e a modernização da barbearia, a gente tem ambientes como este aqui, que a gente pode trabalhar menos e ser mais bem remunerado, pode, né, ter uma flexibilidade da agenda e tal. Mas quando a barbearia era só um lugar sujão, e não tinha interesse nenhum, né? Uhum. E eu falo que não é uma coisa que eu incentivo, porque se for para trabalhar como um barbeiro médio, pô, a gente trabalha pra caramba, cara. E a mulher realmente, ela não é feita para isso aqui, não. É um batidão, assim, geralmente de 9 da manhã às 20 da noite, né? Atendendo de meia em meia hora ali, sem parar, sem comer direito. É um trabalho extremamente braçal. E como que eu vou falar isso para uma menina, às vezes, de 20 anos ali, fala, cara, entra, que é um sonho e tal. Ela vai conseguir, como eu hoje, que tô atendendo só uns caras assim, agora tô parando. tô ficando cada vez mais escassa, consigo não Eu vou parar ficar. de te indicar, hein? Senão os caras vão pegar meus horários. Não, você que indicou, É, eu você tenho está no topo, preferência. exato, Boa. tá no topo da pirâmide ali. Mas hoje eu consigo trabalhar muito menos e tal, e ter, né, cuidado ali com a minha casa, não da forma como eu gostaria. Mas se fosse para ficar no operacional igual era, cara, é isso que você falou, a gente não foi feita para esse nível de estresse, esse nível de rotina louca que a gente tem numa barbearia, não. Então eu acho que o mundo, né? E eu sou muito criticada por falar isso, mas eu sei na pele como que é muito diferente do mundo ideal ali que a gente fala, não, barbeiro é isso, é um sonho e tal. É um sonho quando você consegue chegar numa fase de trabalhar muito menos e cobrar muito mais. Sim. Agora, antes disso, e como a barbearia, vários outros trabalhos, né? Que são assim, não tem essa função. Hoje, a sua esposa, ela trabalha fora também? Não. Não. Desde que a gente casou, ela não trabalhou mais, só É. ficou em casa. E agora vai entrar no digital, num ritmo bem mais leve que o meu, né? É por questão de propósito mesmo que ela tem porque Deus deu isso pra ela, né? Então, é a mensagem que ela vai levar de saúde, ela é médica, na linha de nutrologia, Vocês que se conheceram onde? num curso, num treinamento de copy. Ah, é? Então ela já estudava isso também. Ela já estava com vontade de. Foi alguém que apresentou vocês? Vocês têm um padrinho aí, né? Cara, boa parte das pessoas que estavam lá praticamente fizeram um lobby Foi tudo gigantesco. programado. É. Não, antes dela ir pro curso, a moça da minha equipe falou, achei sua varoa. Sério? É, E deu match rapidinho, deu assim. match rápido. Ela já te conhecia? Ou Conhecia? não? Já de acompanhar, sim ou não? Não de Não de acompanhar acompanhar, tanto, mas né? ela viu um anúncio da imersão de copy, ela sabia que precisava de copy pra fazer o que ela queria, ela comprou. Bacana. Mas foi através de um anúncio. Elias, a gente já tá finalizando aqui seu cabelo, sua barba aqui. O que você diria para essa galera de hoje, assim, que tá aí, seus seguidores aí, meus de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, completamente perdida, correndo atrás do próprio rabo, disposta a fazer qualquer coisa para ganhar seguidor, Opa, beleza, irmão? Tudo bem? disposta a fazer qualquer coisa para ganhar seguidor na internet e achando, muita gente fala isso e deve falar com você também, que vocês hoje vocês falam de propósito porque vocês estão com a barriga cheia. Não, não. Você acha, que a galera já te falaram isso, né? Assim, vocês hoje ficam falando que a gente tem que encontrar um propósito porque vocês já resolveram a vida de vocês, mas não é bem assim. Que é o dinheiro pelo dinheiro. Você já teve o dinheiro pelo dinheiro. Já tive. Como que é? É diferente. Na verdade, se eu pudesse dar um conselho para essa nova geração aí, seria seja alguém esquisito.
seja alguém que vai contra o que tá todo mundo falando para fazer, porque é a única forma de você ir por um caminho que vai, a longo prazo, você vai falar, caraca, isso vale a pena. Porque o preço cobra, a conta chega. Você pode estar achando, vou ganhar dinheiro vendendo um negócio aqui zoado. Você acha que não, mas daqui a uns anos você vai falar, caraca, que é isso, velho, que é isso que eu nasci para fazer. Vai bater uma crise existencial aí, porque você vai ser incomodado em algum momento. Eu tive isso antes de me converter até. Quando um cara me mandou no Instagram uma foto dele numa selfie, ele estava num motel com 2 mulheres e falando que estava lá por minha causa. Ele, graças a você, tal, eu olhei e Cara falei, te nossa. agradecendo pra caramba, você falando, ó, o que Aí eu fiz? cara, é isso que eu quero falar pro meu filho que eu faço, tipo, no dia que eu tiver filho? Aí eu Então, falei, não olha é. só, você nem tinha se Nem tinha me convertido, convertido. né? Foi um pouco antes do processo, né? Então, É vazio, né? o É que eu um... recomendo? Cara, eu acredito que ganhar dinheiro é bom. Você tem que ganhar dinheiro. E você pode ganhar muito mais dinheiro num negócio com propósito do que num negócio lixo. Eu acredito nisso. E é o que está Você acontecendo consegue comigo. provar, É né? o que Tipo está assim, acontecendo comigo. Hoje eu ganho mais do que lá atrás. Claro que eu passei por um desertão aí de ficar uns 4 anos perdido, sem muito saber o que fazer, mas hoje, meu negócio, graças a Deus, eu tô com 40 pessoas na minha equipe e em um ano eu saí de 4 para 40 pessoas. Eu nunca caraca. tive isso de pessoas Não, trabalhando eu acho que comigo. eu vou trabalhar só pra equipe Elias Mamentão, né? Daqui a pouco É, dá. exclusivo, então, não vou Exclusivo, atender já mais. monta sua cadeira lá no escritório, leva a franquia do seu Elias para lá. Ah, eu falei com os meninos, vocês têm o seu Elias, eu Não, tenho o meu. não tem no Que também é Atlético, seu não tem no Elias. Atlético Mineiro a franquia lá do Pois Cruzeiro? é, se a Tem sua que equipe montar lá na continuar Core Educação. crescendo. Cara, vocês têm muita gente lá, né? Isso é bizarro hoje. Os meninos me falaram esses dias esses números, eu falei, vocês estão loucos, cara? É muita gente, eu não fazia Tá com ideia. 40 nego lá. Aí, cara, o que eu daria de conselho é: fique muito bom em alguma coisa. Muito bom. Tipo, seja. Cara, domine alguma habilidade aí dessas novas habilidades, inteligência artificial, não sei o quê. Escolha uma e fala, cara, eu vou ficar muito bom nisso. Consiga resolver dor de alguém com isso e depois aprenda a chamar atenção para essa habilidade que você tem. Você vai ganhar dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. Então, é o conselho que eu dou. E vale muito mais a pena e dá para ganhar muito mais dinheiro em negócios assim do que em negócios que você só pensa em resultado rápido e do dia para noite, E sabe? dá pra dormir em paz, E né? dá para dormir em paz. Que é um. Mas eu acho Hoje que em dia. é que dá para unir as duas coisas, sabe? Muita gente acha que para ganhar dinheiro precisa fazer alguma coisa ali meio PLR ou vender farinha para emagrecimento. Não precisa. E uma coisa que você falou esses dias também, né? Eu gostei muito do seu vídeo falando sobre os jogos de aposta, né? O Tigrinho, essas Sim. coisas, os influenciadores. Tem isso também. Essa semana mesmo me ofereceram os 1.000 por dia, né? Que eles Ah, é? mandam lá. Cara, bloqueio isso toda semana, né? O pessoal Nossa. começa com pouco e vai aumentando e eles vão tentando, né? O sujeito. E tem gente que fala assim, não, mas é legalizado, então eu tô fazendo, né? Tô fazendo uma Mas te propaganda de uma ofereceram para coisa você que... divulgar ou para você jogar? Não, acho que era pra divulgar. Ah, pra divulgar? Pra divulgar. Caraca. Eles mandam esses negócios de bet, eu nem termino de ler. E Só assim, vejo o valor, tá uma coisa que crescendo. eu percebia que esse público, eu não sei aqui eu nunca vi porque acho que o pessoal é atraído para trabalhar com o seu Elias, é um pessoal diferenciado, né? Ele não. Mas em todo lugar que eu cortava cabelo era o pessoal que ficava viciado em aposta e tal, os barbeiros. Não Sim, sei, acho que é um sim. público, porque é o cara que consegue ganhar algum dinheiro ali, mas às vezes ele pensa que a única forma dele escalar aquilo é apostando. A gente tem muitos casos assim, e eu vou te falar, a minha secretária mesmo que faz, né, a parte dos cursos lá, na hora que o pessoal vai fechar, né, tipo assim, cara, às vezes é início do mês, o barbeiro não tem dinheiro, não é porque ganha mal. Elisa, a média do barbeiro brasileiro, assim, a média, eu te falo assim, os caras ganham lá entre 5 e 9 mil, não é um salário ruim pro brasileiro, entendeu? Sim. E o cara não tem. Você vai ver, o cara não tem um filho, não tem nada, não tem um pinto pra dar água. Tem um gato, né? Às vezes nem isso. E nem um bebê reborn. Meu reborn. Agora, vai ver, o que? Tá viciado em aposta, tá jogando. E a gente vê assim, você influenciar uma pessoa isso, mas a responsabilidade é do sujeito. Cara, mas eu tô fazendo propaganda de uma coisa ali, é igual você falando da galera, o cara te mandando foto lá no motel, né?
Você foi participante disso. Da mesma forma que é gratificante para você alguém te mandar, cara, eu tive um resultado sensacional, mudei minha vida por causa do seu testemunho e tal. Alguém também te mandar falando, pô, acabei com a minha vida por causa de um conteúdo que você divulgou, cara. Pô, não tem como, né? Acho que todo mundo hoje já conhece alguém que perdeu alguém por conta disso aí, né? Sim, com É certeza. muito sério, cara. Eu vejo isso. Não é só o dinheiro pelo dinheiro, né? Não. Vejo... É porque toda pessoa, acho que ela vai ter um perfil para ser viciado em alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Todo mundo vai ter alguma, Um algum, ponto fraco um ali. ponto fraco. E você tem que descobrir qual é o seu. Por exemplo, eu se deixar, eu perco muito tempo vendo coisa de futebol. É, Notícia, não sei o que. É o meu ponto fraco. Tanto é que esse ano eu cortei bem, assim. Eu nem tô assistindo os jogos mais. Porque eu sei que é o meu ponto fraco. Agora, tem gente que vai ser a comida, tem gente que vai ser a bebida, tem gente que vai ser a pornografia, tem gente que vai ser a aposta. Cada um vai ter o seu. Tem gente que vai ser rede social. Então, é questão da pessoa se conhecer, se vigiar. Mas eu acredito que a aposta não traz benefício pra ninguém, sabe? não tem como. E antes era a mesma coisa que eu falo, a mesma relação que eu falo com a pornografia. Antes pro cara perder a família ali em aposta, tá passando aí? Ele tinha que ele tinha que sair de casa, né? Ir para um lugar para apostar. Ele tinha que fazer isso escondido da mulher e tudo mais. Hoje Sim, em dia tá no celular, tá no igual a celular. pornografia. Então É ficou igual. fácil para todo mundo mexer com isso, cara. A gente entrou num ciclo vicioso, assim. A minha contadora estava falando esses dias, ela falou assim, Ellen, eu estava tendo problema com os donos, né? Os proprietários dos lugares que ela trabalha, porque estavam adiantando vale para funcionário, achando que, meu filho tá pequeno, tá precisando de leite e tal e tal. Quando foi ver, o cara tava devendo 6 meses de salário e era por causa de tigrinho. Nossa. Aí ela falou, agora eu tô tendo problema com os donos também. Não é só com os funcionários. E assim, dentro da barbearia, isso é muito comum, cara. Uma coisa assim, é muito normal por fazer isso. Fala, não tem nada a ver. Eu sobre vícios eu falo a mesma coisa. O pessoal acha que eu sou louca, mas eu vivo me proibindo de certas coisas. Igual agora eu tô 1 ano e meio sem beber álcool. Sim. Eu nunca fui de beber muito, sempre foi Você é tranquilo. esquisita também, Sou você é do muito meu time. esquisita, muito esquisita. Ano passado eu fiquei 4 meses sem açúcar, zerado. Esquisitíssima. Aí o povo fala assim, nossa, Eli, mas depois que você desacostuma, é tranquilo demais. Cara, eu penso nisso todos os dias. Eu bebia pouco e eu penso nisso todos os dias, porque eu gosto do sabor. Eu falo assim, eu gosto quando chega nas pernas e deixa bambinho e você vai dormir legal, entendeu? E foi por um propósito também, mas eu sempre me proíbo de alguma coisa para mostrar para mim mesma que eu tenho autocontrole. Top. Eu Gosto. sempre tenho alguma coisa que eu não estou fazendo e igual o pessoal fala, instala para ver esse joguinho. Eu nunca instalei um joguinho no meu celular porque eu sei que se eu começar a jogar eu não tenho como Não, parar. Não tem como. Uma vez eu instalei um joguinho de tênis. É, Eu gastei R$ 3.000 em uma semana de item. uma semana, Uma Eli. semana. Caraca. Aí eu não falei, tem isso aqui é do condição. demônio. Eu desinstalei. Repreende isso aí. Elias, quero te agradecer demais por ter participado Pô, aqui eu que comigo. agradeço. Pelos clientes que você está me mandando aí também. Boa, eu que Daqui a agradeço pouco pelo você Nil, vai. o corte do James Bond, por ter Agora. me ajudado aí no meu processo de mudança de imagem. E assim, a melhor é essa aqui, hein? Que isso, cara. Só que você não vai poder contratar ela porque ela tá com a agenda fechada e os horários são meus. Exato. Agora. Mas só pra você saber. Comprar a Elias Mamã e Associados vai comprar meus horários agora. A Boa. gente vai dificultar. É isso. Mas te agradecer mesmo por estar aqui, porque quando o Elias foi, acho que terceira pessoa que eu atendi depois que eu mudei pra cá. Ah, é? Sabia? Não Aham. sabia. Foi o João primeiro ou Foi só? o Iezer, que o João veio por causa dele, e depois foi você. Caraca. Foi antes da barbearia abrir, né? Entendi, E foi agora antes. todo o grupo. Mas assim, pra mim é muito legal e acompanhar a sua história e a história da galera que está perto de você também. Porque eu vi, né? Os meninos me contam, né? Como que eles foram trabalhar com você, o pessoal te admira muito e isso faz muita diferença. A gente conhecer o entorno, assim, e ver também o reflexo do movimento que você está criando. Eu acho isso muito legal, especialmente aí pro público masculino. Eu acho que é um público carente de referências boas. Sim. E jovens como você, porque uma coisa é você seguir um veião, que você fala assim, no tempo dele não tinha nada daquilo. Sim. Agora uma pessoa jovem que, tipo assim, abriu mão de si próprio mesmo, de coisas que são terrenas, né, para viver uma vida diferente, isso é muito legal. Top. E a galera eu tenho certeza que vai gostar demais disso aqui. Não. E quando a gente bater mais 1 milhão, a gente volta? O próximo corte é o do 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Isso aí. Quero bater até o final do ano, hein? Isso aí, vamos bater. Bora pra cima. Obrigadão. Obrigado, Até o próximo Ellen. episódio, pessoal. Obrigada, Valeu, Elias. galera. Até mais.